Eu vou pôr na tela aqui, ó, para vocês, para a gente começar do começo, né? Para quem não lembrar, já lembrar disso. Olha aqui, ó. Como a primeira-dama foi chantageada. Usaram, inclusive, uma foto, né, do site oficial. E aí, esse é um jornal de fofoca ligado ao UOL, né? Mas olha aí. Bom, a Marcela Temer, à época, ela teve seus dados, né, do iPhone e do iPad dela vazados por Silvonei José de Jesus Souza. Tá aí na tela para vocês, tá? Um hacker telhadista conseguiu sincronizar o iCloud dela. E aí pediu 300 mil reais para não vazar algumas fotos pessoais, né? Esse jornal obteve acesso ao processo de investigação da Polícia Civil e a denúncia pelo Ministério Público da onde? De São Paulo. Porque todo esse episódio aconteceu aqui em São Paulo. Então, a Polícia Civil investigou isso. Em depoimento, Silvonei afirmou ter comprado um HD de um vendedor ambulante no bairro de Santa Efigênia, no centro de São Paulo, e que nesse disco rígido havia milhares de informações de clientes do provedor, né, do terra.com.br, e-mail, endereço, CPF, número de telefone e tal. Ele resolveu então restaurar seu iPhone e procurou uma conta que estivesse cadastrada no iCloud. E a escolhida foi justo a de Marcela Temer. Então, como Silvonei obteve acesso ao backup de mensagens do WhatsApp de Marcela, se para restaurar as mensagens do aplicativo é preciso ativar o número atrelado à conta. Como é que ele fez isso? A cópia das mensagens do WhatsApp fica armazenada em um arquivo oculto no iCloud. Mas existem alguns softwares que permitem extrair as mensagens. É possível que o hacker tenha seguido por esse caminho para obter o áudio de uma conversa entre Marcela e seu irmão Carlos Augusto Araújo, que na época era pré-candidato a vereador de Paulínia. Aí começam extorsões. Ele pediu um empréstimo de 150 mil para ela, para mão de obra de pintura. Aí depois, no primeiro momento, Carlos disse ao golpista que não tinha esse valor, mas apenas 15 mil. Então ele meio que agiu aí de interveniente da Marcela, né? A partir do dia 5 de abril de 2016, Silvonei iniciou os contatos com Marcela. 2016, pessoal. Foram repetidas tentativas de chantageá-la e obter a quantia de 300 pilas. O último contato foi realizado em 18 de abril. Nessa data, Silvonei enviou um áudio contendo uma mensagem de voz entre Marcela e seu irmão. Na sequência, Silvonei ameaça Marcela dizendo que o áudio joga o nome do marido dela na lama, uma vez que a primeira-dama fala sobre um marqueteiro do presidente que faria parte baixo nível, né? Enfim. E aí, gente, uma outra coisa que chama muito a atenção neste imbróglio todo é que a coisa acontece Shazam, saca? Shazam é muito rápido. Muito rápido. Tanto que essa matéria chama aqui, de sentença relâmpago. Olha só, vamos ler um trechinho aqui, Réu primário, Silvonei cumpre sua pena de 5 anos, 10 meses e 25 dias no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. A velocidade com que a sentença foi dada e o rigor da pena são surpreendentes. Como aponta Motherboard, o tratamento especial para o caso encurtou para 6 meses, o que costuma ser um processo de anos de duração. Pode levar até 4 a 5 anos, pessoal. Foi feito em 6 meses. O advogado de Silvonei, o Walter Bittencourt Albuquerque, afirmou estar chocado com a decisão de colocar um réu primário em regime fechado por 5 anos. Por ele ser de baixa periculosidade, deveria ser regime aberto ou semiaberto. E eu tenho que concordar com o advogado. Isso já chama atenção para uma coisa fora desse contexto aqui, mas que vem acontecendo no Brasil, protagonizado pelo próprio Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer? Você tem o Estado persecutório, né? Você tem o judiciário que deveria servir à população, servir à nação para entregar justiça.
usada para um justiciamento. O problema está na forma. Como é que algo pode acontecer tão fora do rito? E o Silvonei, ele não teve, então, os benefícios do direito à ampla defesa e do contraditório. Ao ser questionado sobre essa decisão na segunda-feira, o presidente Michel Temer disse que não houve isso, censura. O site The Intercept, em defesa à liberdade de imprensa, publicou os materiais. Final de agosto para começo de setembro, tá? Ele começou a ser julgado e aí já foi condenado. Levou 6 meses o processo. O que já é um absurdo, um ponto absurdamente fora da curva. Não é um ponto fora da curva, é absurdamente fora da curva. É um Halley fora do contexto, né? Um cometa Halley fora do contexto. Acontece de X em X anos, pau, foi um raio. Então, se estamos falando de começo do julgamento em agosto de 2016, entre abril e agosto são 4 meses. Em 4 meses, ele foi preso, ele foi encontrado, o que também não devia ser difícil, se ele entrou em contato com a Marcela, né? Vamos combinar. Ele foi encontrado, ele foi preso, todo o material foi apreendido, né? Tudo foi investigado, tudo em 4 meses para entregar e ele ser processado e sentenciado em 6 meses. Vem o ponto alto da ligação com Alexandre de Moraes. Fora o fato, obviamente, dele ser muito ligado a Michel Temer. Presta atenção. A Polícia Civil de São Paulo, que era comandada pelo hoje ministro da Justiça licenciado, ele era ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, criou uma força-tarefa para prender o hacker. Vamos lá. Alexandre de Moraes havia sido secretário de Segurança Pública em São Paulo e coordenado, né? Chefia aqui, tudo bem, vai, mas é coordenado. Chefe é o chefe da Polícia Civil, assim como tem o comandante-geral da Polícia Militar. E ele é o secretário de segurança, que vai cuidar da burocracia, é o que vai ver valores, né? Orçamento, traçar um planejamento para melhorar tudo isso no Estado. Ele foi essa pessoa, secretário de Segurança Pública em São Paulo. Ele conhecia todos os meandros, mas ele estava como ministro da Justiça do Michel Temer. Ele foi indicado pelo Michel Temer, né? Ele foi nomeado pelo Michel Temer. Aí, deste episódio, ele resolve, né? Você está vendo a celeridade de tudo, como tudo aconteceu, como tudo se desenrolou. Ele está lá, cuidando. Está chefiando essa força-tarefa. O que acontece depois com Alexandre de Moraes? Eles juntaram 2 crimes com as suas agravantes para chegar em 5 anos. Mas, olha, é demais, tá? É demais. Imagine um ministro da Justiça falando com uma juíza de primeira instância. Fato que une uma coisa à outra é o próprio Alexandre de Moraes. Vocês viram? São as matérias que dizem. Ele agiu. Michel Temer recorreu ao próprio para resolver isso porque estava em São Paulo e ele havia sido secretário de Segurança Pública de São Paulo e era o seu ministro da Justiça. E ele intercedeu. Pois bem, vamos agora a 2024. Vamos fazer um jump, né, de 7 anos e cheguemos aqui em 2024. Aí nós temos a figura do talha-ferro. Polícia Civil, vocês anotaram aí? Eu anotei aqui, ó. Polícia Civil. Velocidade da sentença. Rigor da sentença. 3 características aqui. Agora vamos lá. Vamos pegar tudo o que está acontecendo neste exato momento. Fruto do quê? É a primeira ligação que tem entre os dois. A ascensão dele é devida a essa questão do celular da Marcela Temer. E o Temer
o que foi outro ato igualzinho de Lula com Zanin, né? Num sentimento de gratidão pela rápida solução do imbróglio, indicou Alexandre de Moraes para o STF. E eu quero trazer uma lembrança a você. Olha, PT foi contra, Centrão foi contra, advogados foram contra, montaram uma comissão, uma verdadeira comitiva, e foram lá para o Congresso para serem contra o Alexandre de Moraes, né? Contra a indicação do Alexandre de Moraes na época, porque já estavam percebendo o que estava acontecendo, pessoal. Já estavam acontecendo. O problema é que muitas vezes a gente está ligado no nosso trabalho, né? 2017 a gente achava que estava tudo certo, estava vencendo, estava bacana, tiramos Dilma, né? Pega todo esse imbróglio, entenda que a gente desligou disso. Não vimos esses indícios. Os indícios estavam aqui. Os indícios ditatoriais estavam aqui. Todos presentes. Vai ver que eu faço um comentário sobre o desembargador do TJ de São Paulo. E o que ele fala, como é que ele endossa uma perseguição como a que Alexandre de Moraes faz, justificando que é legítima defesa do Estado Democrático de Direito. Mas que... Bom, você vê que está igual. Por que as nossas instituições estão assim? Porque ele acha normal, assim como Alexandre de Moraes acredita, e pode acreditar sim, tá? Que tudo isso que está acontecendo agora, envolvendo o celular do Talhaferro, esses vazamentos, é uma organização criminosa para atentar contra o Estado Democrático de Direito, na visão dele, porque Estado Democrático de Direito não existe, mas está lá na Lei 1497, que ele segue à risca, e que estão tentando destruir o STF. Ele acredita nisso. Na cabeça dele pode ser verdade. Esse é um problema grave, mas não somos nós que vamos resolver. Vamos voltar ao caso aqui. Aí você tem o Talhaferro, né? Um perito aqui de São Paulo, que foi trabalhar em Brasília. O Eduardo Talhaferro, ele é aqui de São Paulo, da Grande São Paulo. É considerado o Grande São Paulo Franco da Rocha. Ele está em São Paulo, beleza? Muito provavelmente, quando foi secretário de Segurança Pública, eles podem ter se conhecido. Afinal de contas, ele está aqui no estado de São Paulo, um perito, né? Podem ter se conhecido. Criou-se uma amizade, levou, até aí, tudo legítimo. Levou, chamou para trabalhar, não, vem trabalhar comigo, tal, vou montar uma equipe aqui. Bacana. O Eduardo estava desgastado, com problema no casamento, volta para São Paulo, né? Volta para Franco da Rocha. Aí acontece, pessoal, aquilo que eu chamo na história da humanidade, tem inúmeros acontecimentos como esse. Porque óbvio que essas pessoas que cercam esses mais importantes são sempre monitorados. São sempre monitorados. Tem que ficar muito ligado, né? Tem que saber se não está sendo rastreado. Tem que saber se não está sendo interceptado em ligação telefônica. Mas vigiado é o tempo todo. Isso ele pode até evitar, né? Mas, com certeza, é vigiado 28 horas por dia. Aí acontece o imponderável. O imponderável do destino, pessoal. Ele tem um acidente com a sua arma de fogo. Um incidente. Graças a Deus, não foi um acidente. E digo isso de coração. Graças a Deus, não foi um acidente. Porque já, né, matam a qualquer custo aí, destroem o direito à legítima defesa de você portar, possuir uma arma em virtude disso. Imagina se fosse um acidente mesmo, tivesse machucado alguém, um parente, né, a própria mulher, o filho, etc. Imagine o que não iam falar de arma de fogo, né? Pois bem, a arma dispara dentro da casa dele. E aí, vejam só, ele é denunciado e a polícia chega na casa dele antes que alguém ligue para a polícia, pessoal. Vocês estão entendendo? Não aconteceu nada.
Então vão dizer que foi uma denúncia de vizinho, disparo de arma de fogo. E aí vão para lá. Ele vai para a delegacia. Ele fica preso numa sala, segundo ele disse na reportagem, né? Ele fica preso numa sala. O cunhado dele entrega esse celular, fruto desse vazamento. Eu não vou levantar falso testemunho contra ninguém aqui. O que eu vou dizer para você é o seguinte. É muito estranho. E acusaram o Talhaferro, aí é que tá, de violência doméstica, pessoal. Aí é que mora o X da questão. Para você chegar, né, para o sistema chegar num determinado objetivo, ele faz qualquer coisa. Ele não atirou na mulher, nem a mulher fez denúncia contra ele. Porque foi um tiro incidental, como eu disse. A arma disparou por acidente. A grande questão aqui é que é muito estranho que a polícia estivesse próximo do local, que ele tenha sido denunciado por violência doméstica quando ela não houve, não existiu, não houve denúncia da esposa. Ele estava no momento tentando reatar a sua relação, ficar próximo dos dois filhos. E aí acontece tudo isso. E o que me chama a atenção é que guardam tudo isso para um momento peculiar. Isso não chama a atenção de todos vocês? Nós temos hoje um outro comandante no estado, né? Não vou fazer alusão, mas a minha conjectura é natural. O Tarcísio trocou recentemente toda a cúpula da Polícia Militar, né? Todo o comando da Polícia Militar. Trocou secretário. Muito provavelmente trocou todas as pessoas da Secretaria Oderite. E aí, isso finalmente aparece e vem a público. E vejam que tem mais um elo que une isso tudo. Glenn Greenwald, o homem da Vaza Jato, agora é o homem da Vaza Toga. Isso também devia chamar nossa atenção. E aí a Gina Longo está me dizendo aqui, Caivano, penso que a apreensão em vazamento celular foi obra do Executivo. Quem era o ministro da Justiça e foi para o STF? Quem publicou o Glenn? O ovo atrapalha os planos do molusco gangster. Olha, excelente conjectura, viu, Gina? Excelente, parabéns. E é justamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eles estão juntos por um propósito, obviamente, o propósito de colocar o comunismo em funcionamento no Brasil, mas eles não se gostam. E se tem uma coisa que não existe entre cafajestes, é a lealdade, né? Então, pode sim, né, essa conjectura que você fez, pode muito bem pessoas que vigiavam a vida, né, do atual ministro Alexandre de Moraes, e aí vigiavam as pessoas que estavam mais próximas dele para ver o que acontecia, podem ser, sim, do próprio partido aí, do atual mandatário do Executivo. Por que não? Também pode ser pessoal ligado ao Tarcísio, ligado à alta cúpula da Polícia Civil, mas pode ser mais. Vamos pôr mais uma variável nisso? O que ou quem Alexandre de Moraes pode ter prejudicado na Polícia Civil de São Paulo? Essa é a pergunta que eu não tenho a resposta. Eu não sou um repórter investigativo. Eu sou um comentarista político, né? Com muito mais enfoque jurídico para explicar essas questões que têm acontecido na política brasileira. Mas essa dúvida, ela é válida. Teria Alexandre de Moraes, enquanto secretário de Segurança Pública de São Paulo, passado por cima de alguém na Polícia Civil e que jamais esqueceu? Da ascensão à queda em virtude de um celular.